paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E com confiança ousamos dizer: Deus é o nosso ajudador. Eu estava com saudade dos irmãos. Satisfação imensa estar novamente com vocês. Foram algumas campanhas pelo país que nos fez afastar daqui por alguns domingos. Campanhas exaustivas, porém coroadas de resultados, troféus, almas preciosas. Ontem mesmo eu recebi do pastor Vanderlei de Sarzedo. Ele me enviou o anúncio que ele havia feito em seu programa de rádio, que hoje haveria batismos. E ele me enviou as fotos, as pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Fruto da campanha evangelística em sua cidade. O pastor Vanderlei é um homem dinâmico, que tem aquele ardor pelas almas. O meu abraço, pastor Vanderlei, ao irmão, à família, à congregação, pela maneira amável que vocês nos receberam. Também viajamos para o norte. Estive com o pastor Vicente em Palmas, com o pastor Edmilson em Redenção. Foram muitas almas, em um somatório dos que estavam afastados e voltaram, e daqueles que pediram o batismo, calculadamente umas 60 pessoas. O que em nossos dias é coisa rara. Em nossos dias é coisa rara. Pastor Vanderlei me disse que, além das almas que evangelisticamente foram ganhas e que foram batizadas hoje, naquela campanha ele resgatou, Deus, através da mensagem, resgatou uma família toda envolvida no ismo de que Jesus Cristo já veio. Vejo que a grande BH é um dos redutos dessa doutrina. Você sabe, uma escritura que Deus me deu, uma escritura apenas, foi o suficiente. Às vezes você prega aí 1 hora ou mais e cita 40, 50, 60, 70 versículos. Mecanicamente, formalmente, liturgicamente, aquilo não produz nenhum resultado. E às vezes você cita um versículo apenas, com elemento sobrenatural sobre ele, que ele faz uma revolução na vida da pessoa. Vocês sabem que o que tirou o catolicismo de Lutero foi uma escritura. Romanos 1,17. Ele subia penosamente uma escada lá em Roma, pagando um voto, esfolando os joelhos, sangrando os joelhos. E o Espírito lhe disse: se o homem é justificado pela fé em quê? No sacrifício de Cristo. Por que você está sofrendo, Lutero? Para se justificar. Cristo já sofreu por você. Levantou-se envergonhado,
voltou para a Alemanha e desferiu um golpe no catolicismo, reformou a reforma protestante, explodiu, espalhou pelo mundo todo. E a Igreja Católica nunca mais foi a mesma. Foi um golpe. Foi uma coisa tremenda mesmo. Apenas uma escritura. Deus me deu algo. Primeiro da carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E eu fiz uma pergunta aos líderes que defendem a doutrina de que Jesus Cristo já veio. Eu lhes perguntei: vocês ministram a Santa Ceia? A resposta é confirmativa. Sim, nós ministramos a ceia. Então, vocês estão em incongruência. Eu sei que alguns já captaram. Sabe por quê? Porque a Escritura lá diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se ele já veio, então a ceia perdeu a vigência. É uma incoerência. Foi um trunfo, sabe? Algo de Deus. Assim. Irmãos, para os eleitos não há confusão. Outro dia um irmão, conversando comigo, ele disse assim: pastor Luiz Mendes, é difícil porque o senhor mostra escrituras, parágrafos, que Cristo permanece no trono, mesmo depois de 63. No entanto, aí abriu o livro dos selos e me mostrou um parágrafo que alguém do ismo havia passado para ele. Mombrando, dizendo que o cordeiro toma o livro e deixa o trono. Igreja, às vezes há coisas que ainda acontecerão e as Escrituras usam a expressão como se já houvesse acontecido. Vocês querem um exemplo? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu. Vamos fazer uma doutrina, o Messias já está na terra. O Messias está na terra, que eu tenho escritura. Isaías 9,6, o menino nasceu. O Messias já está na terra. Faltavam 712 anos. Aleluia. Outra escritura. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra. E o mar já não existe. Não existe mais o mar? Então tinha que ser, o mar não existirá. Como a revelação é maravilhosa. A revelação torna fácil entender as coisas de Deus. Aleluia. Antes da mensagem, eu tenho mais algumas colocações aqui. Na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, parágrafo 204. Eu quero fazer esse ligeiro comentário. O nosso país está mergulhado na desgraça, na crise da corrupção,
da política sórdida, suja, corruptora, o país do carnaval, o país do futebol, o país da idolatria, um dos países mais católicos do mundo, que tem por padroeira um blefe do catolicismo romano, que é a Aparecida, que eu digo a Diana dos brasileiros. Eu digo a Diana dos brasileiros porque lá em Éfeso havia uma deusa que eles diziam que desceu de Júpiter. Essa não desceu, não, essa subiu. E subiu sem cabeça. Eu me lembro de um irmão muito ousado, e alguém falou para ele assim: é um fato histórico, foi um milagre. Quando a imagem foi pescada, até então os pescadores estavam exaustos, não apanhavam peixe. Quando a imagem foi pescada, o que eles pegaram de peixe, o irmão disse: ah, sim. Enquanto aquele opróbrio estava lá dentro d'água, nem peixe não. Então, igreja, o nosso país, vejam bem, parágrafo 204, aqui o Mombrana fala dos Estados Unidos. Política corrompida, democratas, republicanos, e tudo é baixeza, é um amontoado de suborno, de corrupção. Cada reino do mundo pertence ao diabo. Sistema político, sistema religioso, ordem social, estão todos fomentados por Satanás. Primeira carta de São João 5, 19, o mundo todo jaz no maligno. Uma prova incontestável é Mateus 4, 8. Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos deste mundo. Mas diz o irmão Brano assim: todas as nações cairão quando Jesus Cristo vier estabelecer um milênio. Quando ele for o governador aqui da terra, aí haverá justiça. 2 Pedro 3, 13. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que vocês pensam daquilo que está acontecendo em Brasília lá? Abertura de impeachment. É porque o senhor fulano de tal lá, o presidente da Câmara, é honesto. Aquilo é represália. Aquilo é cobra engolindo cobra. Estão todos com as mãos sujas. Ele está fazendo aquilo lá em represália. Porque o PT optou pelo prosseguimento da investigação sobre ele. E ele, numa atitude de represália como presidente da Câmara, abriu um processo de impeachment contra a presidente. Na verdade, ele é um mar de lama. É um mar de lama. E eu creio que a intervenção divina é que vai por fim a toda essa onda de sujeira, de corrupção, esse sistema fomentado pelo diabo. Igreja, haverá um toque de trombeta. Do sétimo trombeteiro celestial. E esse toque vai introduzir Cristo como governador da terra. Apocalipse 11, 15.
E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve vozes na terra que disseram: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glória a Deus. Estamos confiando, estamos esperando nisso. Meus queridos, pastor Vicente de Palmas, pastor Edmilson de Redenção, que gente carinhosa, povo simples, humilde, que nos recebeu de braços abertos, com muito afeto, com muito carinho, carinho do qual nem nos julgamos merecedores, muita consideração pelo ministério. E eu, sinceramente, irmãos, eu me sacrifiquei em prol do povo, em prol das pessoas. Às vezes eu saía do púlpito, a temperatura lá quase em torno de 40 graus, até com a calça molhada. E irmãos me esperando, eu ia para o escritório, o pastor dizia: pastor, eu sei que o senhor está cansado, mas dá para o senhor suportar mais um pouquinho? O que tem de irmãos lá querendo uma foto, tem aquele carinho pelo ministério, e a gente faz isso com prazer, sabe? Às vezes sacrificando até o descanso, se esforçando um pouquinho, mas com aquela satisfação de estar ao lado daquele povo simples, humilde. Eu me lembro de uma senhora de idade, ela chegou, me entregou um papelzinho amarelo. Eu até gostaria de estar com ele aqui, mas eu penso que eu deixei lá em Três Lagoas ontem. Eu li para a igreja lá e deixei lá. Papelzinho amarelo, uma senhora de idade, cabelos grisalhos. E ela disse assim: pastor Luiz Mendes, talvez o senhor vai ter dificuldade para entender a letra. Então eu vou te falar. Quando o senhor tinha 17 anos, o senhor foi em Goiânia a primeira vez, eu acompanhei, eu estava lá, e eu aprendi a amar, a respeitar o teu ministério. Em uma das campanhas que o senhor fez em Brasília, na igreja do pastor Adalto, eu estava com tumor nas costas. Ela não me disse se era benigno ou se era maligno. Ontem eu disse em Três Lagoas, essa distinção aí, benigno, maligno, eu entendo o que a medicina quer dizer, né? Quando é benigno é porque é curável para os recursos medicinais. Quando é maligno é porque foge do controle deles. Mas na verdade, todo tumor é maligno. Na verdade, toda doença é maligna. Não tem doença benigna. Mombrana pregou a mensagem demonologia no estado físico. Doença é demônio no estado físico. Você lê Atos 10, 38, lá diz que Jesus, com a unção divina, curou o quê? Os oprimidos do diabo. É uma opressão do diabo na carne. Por isso eu incentivo a igreja a lutar pelos seus direitos. Porque Cristo conquistou por nós lá na cruz. O grande sábio Rui Barbosa teria dito assim: quem não luta pelos seus direitos não é digno de tê-los. Lute, determine, proteste, não aceite, expulse, e o poder do diabo vai retrocedendo. O poder do diabo vai retrocedendo, vai se apoucando, ou seja, diminuindo, enfraquecendo, recuando, e o poder da luz vai prevalecendo.
Não fique passivo, aceitando derrota, humilhação, doença, depressão, que também é uma doença emocional. Proteste, solte o grito preso na garganta, grite pelas pisaduras de Jesus: eu sou sarado. Aleluia. Há muita gente sofrendo, gente, há muita gente debaixo de jugo, de opressão, e às vezes são ensinadas a ficarem passivas, a aceitarem, a reputarem com uma naturalidade aqui. Mas o irmão Branham é enfático. Ele disse: você tem direito de usufruir de todos os privilégios pelos quais Cristo morreu na cruz. Meu abraço aos irmãos da internet, igrejas queridas, tais como Américo, Brasiliense, Três Lagoas e outros irmãos, famílias. Sempre o primeiro domingo do mês diminui um pouco a audiência, porque é ceia em uma boa parte das igrejas, né? É ceia, então não seria correto sacrificar uma ceia, ficar em casa para assistir a internet aqui. Como na verdade nem mesmo sacrificar o culto na tua igreja, né? Mas se você está em casa por circunstância, não foi, é um prazer que você esteja em conexão conosco. Aleluia. Irmãos, eu quero vos dizer que a fúria do diabo contra nós é grande. Porém, se o diabo está ao nosso redor, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Isso não te consola? 1 Pedro 5,8. Sabendo que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo a quem possa tragar. No entanto, Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Graças a Deus, aleluia. Há uma escritura, estava meditando nela, Romanos 10, a partir do 13. Eu vou do 13 ao 17. Romanos 10, do 13 ao 17. No 13 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu paro aqui um pouquinho, faço uma pergunta aos irmãos da internet, aqueles que ouvirão essa mensagem pelo YouTube. Vocês invocam o nome do Senhor? Oh, claro. Nós invocamos o nome do Senhor para comer, nós invocamos o nome do Senhor para levantar, nós invocamos o nome do Senhor para deitar, nós invocamos o nome do Senhor sobre os enfermos. Mas eu te pergunto, quando você foi batizado, alguém te disse: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo? Ah, não. Disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você carece de ser batizado. Porque invocar o nome do Senhor... Vejam como Paulo foi batizado, Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, invocando o nome do Senhor. Contra fato não há argumento. Teologia que se opõe a essa verdade, você é fraca, desprezível, impotente para vencer aquilo que é incontestável, aquilo que está nas Escrituras.
nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segundo aos Coríntios 13:8. Aleluia. Mas continuando, né? Todos que invocam o nome do Senhor serão salvos. E como invocarão aquele acerca do qual não ouviram? Como crerão nele se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha quantas perguntas Paulo faz. E como pregarão se não forem chamados? Como está escrito, é uma expressão poética: formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu chego a pensar que aquele hino diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés. Eu não tenho dúvida, foi inspirado nessa Escritura. E Paulo continua, como disse Isaías: quem creu em nossa pregação? Isaías 53, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Maravilha. Eu vou ministrar um estudo hoje, irmãos. Pode até causar uma certa estranheza, um estudo sistemático acerca desse assunto, porque envolve dinheiro. Dinheiro é uma coisa questionável. Depende como você ganha ele, depende como você aplica ele, né? Depende como você ganha, como você aplica. Em relação a aplicar, a gastar, Isaías 55:2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? A vaidade está consumindo o dinheiro do povo. Mombrana fala que nos Estados Unidos gasta-se mais com cosmético do que com necessidade, e às vezes até trivial. Mas vejam bem, o nosso assunto hoje será 10 razões por que devemos ser dizimistas. É a palavra. O dízimo não é exigência do pastor, o dízimo não é regulamento da igreja. E outra coisa, o dízimo é um ato de voluntariedade. Ninguém é pressionado a pagar dízimo, como também ninguém é pressionado a ofertar. Nós não fazemos isso. Outro dia entrou um comentário na internet, maldoso, dizendo: este tabernáculo da fé aí, todo culto, pede dinheiro. O seu Palerma, o seu Mentecapto, que dia que você viu em nossos cultos, nós pedindo dinheiro? É porque ele vê passando a salva em todos os cultos? Mas ninguém fala em dinheiro. Põe na salva quem quer. Ninguém diz assim: ó, hoje tem que sair tanto. Hoje nós temos que arrecadar tanto, que amanhã nós temos um compromisso. Ninguém fala isso. Simplesmente passa-se a salva, porque é um ato de adoração. Você adora a Deus até com a oferta. Vocês querem ouvir uma coisa? Jesus disse que a oferta é uma coisa tão sagrada, que quando você vai ofertar, se você tem alguma coisa contra alguém, você primeiro tem que acertar, para você ofertar, para Deus aceitar a tua oferta. Então como pode um mentecapto aí, sem saber o que está escrevendo, digitando, falar que o tabernáculo pede dinheiro todos os cultos? Nós não pedimos dinheiro em culto nenhum. E no entanto somos mantidos
porque o nosso povo é conscientizado, é disciplinado, que há dois dispositivos bíblicos, o dízimo e as ofertas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler as Escrituras Sagradas. São Mateus, capítulo 23, versículo 23. Depois você vai cantar, né, irmã Michele? Vai cantar, sim. Fazer uma parceria aí. Lá no norte, os irmãos disseram assim: pastor, como nós amamos o senhor pregar e a irmã Michele cantar. E tem gente detalhista que fala assim, às vezes ela canta combinando com o que o senhor vai pregar. Eu não quero dizer que hoje ela vai cantar combinando com o assunto. Até porque é um assunto assim que às vezes é até difícil um hino para... Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Pode se sentar. Vejo alguém entre o povo, tão triste e calado. Sinto que ele deseja, mas não pode sorrir. Os olhos molhados no pranto pedem ajuda, como alguém que está condenado a morrer. Passa a mão pelo rosto numa prece sofrida. Senhor, ninguém me entende, por favor me ajuda. Fica comigo, Senhor, fica, só tu entendes a dor. A ferida está aberta e nela alguém quer tocar. Maior que esta dor que sinto, não vou suportar. Só teu perdão é maior. Fica, vem logo cicatrizar. Tira de mim este peso, ensina-me a andar direito. Alguém no meio deste povo está falando assim. Vejo alguém entre o povo que foi alvejado, o dardo que fumegava de cheio acerto. Este soldado ferido rolou sob o sangue, enquanto o cruel inimigo ficou a zombar. Tenho certeza que Deus lutará por ele. Com insistência pediu, por favor me ajuda.
tocar. Maior que esta dor que sinto, não vou suportar. Fica, só teu perdão é maior. Fica, vem logo cicatrizar. Tira de mim este peso, ensina-me a andar direito. Alguém no meio deste povo está falando assim. Alguém no meio deste povo está falando assim. O irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas, é o número 2, parágrafo 185. Ele afirma: eu creio em pagar dízimos. É uma das bênçãos de Deus que tem sido provadas ser uma bênção. Você diz, muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Você disse, isso é do Antigo Testamento. O é também do Novo Testamento. Sim, senhor. Aqui na leitura, Jesus mostrou, defendeu a vigência do dízimo. É porque ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23, versículo 23. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, que é o juízo, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é dizimar. Então Jesus não invalidou o dízimo. Aleluia. Isso é importante, os irmãos anotarem. O primeiro item: por que devemos ser dizimistas? Porque é bíblico, desde a idade patriarcal. Quem fala que o dízimo veio no tempo da lei, a lei que foi dada por Moisés, São João 1,17, é fraco de Bíblia, é fraco de conhecimento. O dízimo é desde a idade patriarcal. Eu vou mostrar para vocês que o dízimo, 430 anos antes da lei, Abraão dizimou. Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Sabem para quem Abraão dizimou? Para Deus, Deus em teofania. Ele tomou a ceia das mãos de Melquisedeque, e para o qual deu o dízimo de tudo que possuía. Aleluia. A Bíblia fala do neto de Abraão, Jacó. Em Gênesis 28, do 20 ao 22, ele fez um voto, sabe? Ele estava longe da casa dos pais. Mas, embora o dízimo é incondicional. O
dízimo é incondicional. Eu já ouvi gente dizer assim: se Deus abençoar e favorecer, der um bom tempo, chuva, minha lavoura produzir bem, eu dizimo. Filho, se der uma seca que acabar com quase tudo, o pouquinho lá que sobrar, você deve dizimar. Mas Jacó, ele fez um voto. Ele disse assim: se Deus me fizer tornar a casa dos meus pais, e me der pão para comer, veste para vestir, e me guardar na viagem, certamente Ele será o meu Deus, e de tudo o que eu ganhar, pagarei o dízimo. Isso foi o tempo da lei, senhores defensores de que o dízimo não tem mais vigência. Isso foi o tempo da lei? Então ouçam aqui, Gálatas 3:17. Vocês estão anotando? A lei veio 430 anos depois de Abraão. Se Abraão foi dizimista, nós somos filhos de Abraão? Não somos? São João 8:39. São João 8:39. Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Então todo filho de Abraão é dizimista. E quem está em Cristo é semente de Abraão. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros com ele, conforme a promessa. Que riqueza, meu Deus, que preciosidade. Segundo item, por que devemos ser dizimistas? Porque Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. O que você tem, Ele que te dá. Salmo 24, no início: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Ageu capítulo 2, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro. Se você tem, é porque Ele te deu. Concorda comigo? Sim, se você tem, Ele que te deu. Aí Ele diz assim: eu te dei, você fica com 90, e 10 você devolve Ele. Você entrega Ele na casa do tesouro, como uma atitude de gratidão. Alguém usa do seu raciocínio incrédulo: Deus me deu, não fosse eu trabalhar não, que do céu não viria. Deixa de ser mentecapto. Se Deus não te desse saúde, como é que você ia trabalhar? Se Deus não fizesse nascer o sol, mandar a chuva, como que a terra ia produzir? Não é verdade, igreja? Terceiro item: Deus nos dá condições para adquirirmos os bens. Eu vou entrar um pouco aqui em um assunto. Eu já disse isso várias vezes. Existe um estigma em cima da palavra prosperidade, devido a esses neopentecostais, que para superlotar suas igrejas, deixam de pregar a sã doutrina, escancaram as portas do mundo, e as portas da igreja para o mundo entrar, né? E o mundo entra mesmo. O mundo entra mesmo. É pintura,
é calça comprida para as mulheres, é brincos, aquela vaidade pecaminosa, sabe? Vaidade pecaminosa. Eu me lembro de uma escritura no livro dos Salmos, capítulo 24, versículos 3 e 4, que diz assim: Senhor, quem subirá no teu santo monte? Quem habitará no teu santo lugar? Ok? Aí vem os itens. Aquele que é limpo de mãos. Limpo de mãos é que não pega o que é do outro, não furta, não rouba. Isso é limpo de mãos. Mesmo, mas vocês sabem, nós vivemos de um tempo, irmãos, que os valores estão tão pervertidos, que quando uma pessoa age como devia agir mesmo, vira herói. Vira herói. Deixa uma pessoa achar um dinheiro lá e devolver. Vai até para a televisão. Como se fosse uma grande coisa. Claro, é uma coisa nobre, mas ele não fez mais do que o dever dele. Todo mundo devia fazer, era isso mesmo. Correto? Limpo de mãos é aquele que não agride, não fere o próximo, não derrama sangue. Limpos de mão que não aceita suborno, que não pega dinheiro de corrupção. Limpos de mãos é que não toca na mulher do próximo. Isso é limpos de mãos. E assim o Espírito abre um leque muito grande. E puro de coração. É o segundo item. Coração limpo, coração que não tem ressentimento, coração que não tem mágoa, coração que não guarda ódio, coração que não ama as coisas do mundo. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Terceiro item, que não entrega a sua alma à vaidade, não entrega a sua boca para o batom, suas unhas para o esmalte, seu cabelo para a tesoura, seu corpo para objeto de provocação sexual. Quarto item, que não jura enganosamente. Mesmo falando a verdade, quem quiser acreditar em você, acredite. Quem não quiser, não jure. É que, na verdade, a palavra do homem hoje está tão louca, o espírito de mentira. As pessoas mentem que a vergonha não sentem. É um adágio popular. Aí quando querem substanciar uma palavra, não, eu juro por Deus. Uma vez alguém disse para o irmão Grana, lá diante do bispo, você jura? Que você batizou aquela moça assim? Ele disse, se ele quiser acreditar na minha palavra, que acredite. Se não quiser acreditar, eu jurar, Jesus proibiu o juramento. É uma das coisas das quais Deus nos libertou. Eu me lembro dos tempos antigos, aí se usava muito, não, eu juro por Deus. É mesmo? Eu juro pela vida do meu filho, pela vida da minha mãe. Não, e às vezes o cara de pau está falando até a mentira. Está falando até mentira e está jurando pela vida da mãe dele. É o valor que ele dá para a mãe dele, né? Para poder, às vezes, ganhar no negócio. Coisa desonesta, coisa suja. Mas, igreja, deixa a chamada teologia da prosperidade. Mas vamos defender o que aqui? A miséria? A escassez? A família humilhada, privada, até do trivial? É isso que nós vamos defender? Quando foi que Deus fez isso? Deus faz abundar, Deus faz sobejar. Não tem um hino que fala assim, podes tu recordar
maravilhas sem par no deserto ao povo farto. Não é faltou, não. É farto. Fartar é sobejar. Aleluia. É o que Deus faz. Eu não estou dizendo que prosperidade é ficar rico. Vocês sabem que tem gente que ganha 15, 20 mil e vive apertado? E tem gente que ganha 1.000 e poucos reais, 1.200, 1.500, e vive, na verdade, uma vida modesta, mas com a cabeça tranquila. Põe a cabeça no travesseiro, dorme tranquilamente. Por quê? Porque ele tem administração. Porque ele nunca gasta tudo que ele ganha. Ele sempre tem uma largueza, mesmo se privando de certas coisas, mesmo que ele deixe de comprar uma coisa mais cara e compre uma mais barata, que vai ter a mesma utilidade. Não é verdade? O consumismo tem tomado conta das pessoas. E quanto mais ganham, mais gastam. Mas vocês querem ouvir uma coisa? Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Quem quer anotar? Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá condição de possuir os bens. Ele que te deu condição de possuir aquela casa, o carro que você vem para a igreja, a moto, aleluia. Outra coisa que você vier a possuir, tem gente que implica com a prosperidade do outro, que é um espírito, sabe? Você viu como que o fulano está crescendo? Deixa ele crescer, glória a Deus. Às vezes é até um espírito de inveja, porque se pudesse faria a mesma coisa. Se pudesse faria a mesma coisa. Aí, o que acontece? Se entristece com o sucesso do outro, vendo o outro subir. Passa a ter raiva. Passa a ter raiva de ver o outro prosperar. E eu sei que nem toda prosperidade significa aprovação de Deus. Mas uma pessoa que é justa, a Bíblia fala que Deus lhe faz prosperar sim. Salmo 1, gente, nós conhecemos isso aí de cor, não é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, e tudo que ele fizer prosperará. Na estação própria dará o seu fruto, tudo que ele fizer prosperará. Eu creio assim. Eu fico feliz, sabe, irmãos, quando um irmão chega em mim e diz assim: pastor, eu sei que o senhor está muito cansado, que o senhor pregou, mas o senhor poderia depois fazer uma oração dentro do carro lá que Deus me deu? Ele fala assim, do carro que Deus me deu. Que gratidão, né? A gratidão, meus irmãos, é um sentimento tão nobre, mesmo em relação a nós, uns aos outros. É tão bom se ouvir um irmão dizer assim: eu nunca me esqueço que o fulano fez por mim. Na hora que eu mais precisava, ele estendeu a mão. Isso agrada a Deus. Isso é um sentimento de gratidão. Coisas
coisinhas, picuinhas, ofensas, que às vezes sem querer a gente acaba um ferindo o outro, farpa, essas coisas a gente esquece. Mas as boas coisas, nunca. Como eu sou grato por muita gente, faltar-me-ia tempo, e acima de tudo, grato pelo que Deus me fez, e você também. O salmista, ele falou com a alma dele, no Salmo 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu me lembro de uma irmã, igreja, vocês veem como Deus honra, que simplicidade. Eu fiz uma campanha e eu passei o dia no altar, mas o que eu tinha de pedidos eram muitos, e dentre os pedidos tinha o desenho de uma casinha. Aleluia. Uma irmã humilde, simples, ela desenhou uma casinha. Ela não foi no engenheiro para fazer um projeto. Ela desenhou uma casinha e disse assim, escreveu: pastor, o meu sonho é ter a casa própria. Apresenta para Deus. Sinceramente, Deus ama as coisas pequenas, simples. Zacarias 4:10, quem despreza o dia das coisas pequenas? Eu apanhei aquele projeto, aquele desenho daquela casinha, e apresentei a Deus. Igreja, não muito tempo depois, aquele casal construiu uma casa razoavelmente boa. Mas a irmã, ela teve critério. Ela disse: eu não ponho os pés aqui para morar enquanto o pastor não vir aqui. Fazer uma oração de agradecimento. É isso aí. A pessoa pede, depois não agradece. Às vezes nós nos tornamos pedintes e agradecer quase nada. Eu digo, o povo da mensagem tem que se soltar mais para dar testemunho, gente. Tem que se soltar mais para dar testemunho. Eu já vi gente ironizando. Eu já vi gente criticando, rindo daquele missionário que já partiu. Conte a bênção, irmão. Rindo, sabe? Lombando. Eu jamais faria isso. Jamais. Muita gente foi curada através do ministério dele. Muita gente recebeu. O irmão Brana, se ele estivesse nesse púlpito aqui agora, ele diria isso. O irmão Brana não era um sectário fechado em torno dele. Não. O irmão Brana, vejam bem que Oral Roberts, em um bom sentido, era um concorrente dele. Porque Oral Roberts, ele tinha o dom da cura. Tremendamente, ele tinha o dom da cura. Então, em um bom sentido, ele competia com o irmão Brana. E um dia ele orou lá por uma mulher, e a mulher não sarou, e um jornal publicou criticando Oral Roberts. Quer dizer, se o irmão Brana tivesse um espírito competidor, ele podia até aproveitar e dizer assim: se fosse aqui comigo, se essa mulher, se eu tivesse orado por ela. Foi assim que o irmão Brana falou, não. O irmão Brana disse: escarnecedor, jornal crítico, o irmão Oral Roberts é um homem de Deus. Eu conheço muitos casos de pessoas pelas quais ele orou e elas sararam. Por que você não publica esses casos? Esse era o espírito do irmão Brana.
Claro que esse missionário do qual eu estou fazendo menção, ele não tinha mensagem para a preparação da noiva. Isso aí é indiscutível. Ele não tinha mensagem para preparar a noiva para o rapto, para estarmos nas bodas, o batismo no nome de Jesus Cristo e outras grandes verdades. Mas muita gente sarou, muita gente saiu do alcoolismo, das drogas. Não é preferível, ao invés de estar num cabaré, estar lá? Eu vou fazer uma afirmação que ela pode ser polêmica, eu vou fazer. O irmão Brando disse que precisava 100 Lós para dar um Abraão. Mas se eu não conseguisse ser Abraão, eu preferia ser Ló do que ser sodomita. Vocês concordam comigo? Não era preferível ser Ló do que ser um sodomita? Sodomitas foram queimados. Ló Deus tirou de lá, a Bíblia diz que ele era justo. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos para o quarto item. Eu sei que a igreja está sendo ajudada, abençoada, porque é um ato de adoração a Deus. O quê? Dizimar é um ato de adoração a Deus? Ofertar é um ato de adoração a Deus? Eu me lembro uma vez, isso foi um encontro, irmão Jesus. Nós estávamos em um encontro, e uma igreja pequena, um pastor simples, e o prefeito da cidade foi. Quando o prefeito chegou, o pastor ficou meio desconcertado, o prefeito da cidade na igreja. Aí ele me procurou, falou: pastor Luiz, eu estou em uma situação aí um tanto constrangedora. O prefeito da cidade está aqui. Eu disse: que bom, deixa ele na cadeira lá. É o que eu faço. E eu não estou combatendo quem faz, mas eu não ponho político no púlpito. Eu não ponho político no púlpito. Púlpito é para ser ocupado por homens de Deus. Quem quiser pôr, é a consciência dele com Deus. E eu respondo por mim. Ele vai responder por ele. No meu púlpito, político não sobe. Se vir, vai ficar sentado aí, ó. Eu disse: deixa ele na cadeira, irmão, ouvindo. Ele disse: não, mas não é isso, pastor. Como é que nós vamos passar a salva? Esse homem, vocês sabem que nós já somos criticados, que somos pedidores de dinheiro. Esse homem vem visitar a igreja, já com a salva aí passando. O que o senhor acha? Não seria bom nós deixar a oferta hoje? Eu disse: irmão, pastor da igreja, o senhor, a decisão é tua, mas já que o senhor quer ouvir um conselho meu, o senhor simplesmente vai ficar devendo para Deus. Porque o irmão Brana fala que se não passar a salva, nós ficamos devendo aquilo para Deus. Me entenda, eu vou fechar a brecha para ninguém entrar depois e na internet me combater. E eu não disse que quando a salva passar e se você não tem, você não põe, você fica devendo. Não é isso que eu disse não, tá? Eu disse: se nós os oficiais não dá oportunidade para o povo ofertar, nós ficamos devendo aquilo. Vocês entenderam? Agora, se você tem, se você não tem, não se constrange não. Se você não tem aquele dia, simplesmente não põe. Correto? Deixa a chuva cair. Aleluia. Eu só espero que a internet não caia, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando eu disse que é um ato de adoração, vocês querem anotar? Apocalipse 5:12. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas. Ele é digno. Ele é digno. Você pode dar uma oferta gorda dele?
Aleluia. O dízimo, o que está em pauta é fidelidade, gente. O que está em pauta é fidelidade. Se uma pessoa, escutem essa, se uma pessoa ganhar 100 mil reais, ela deveria pagar 10, não é? E ela paga só 9. Ela retém 1.000. E alguém lá ganhar 100 reais e pagar 10, ela foi dizimista, ela foi fiel. Diz o que está em pauta não é quantidade, é fidelidade. Aleluia, aleluia. O quinto item, porque quando nós dizimamos, nós honramos a Deus. É um ato que honra a Deus. Honra sim. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Dízimo é primícia, gente. Eu conheço crente no campo que é quase que quanto mais, só vive justificando. Só vive justificando. Pastor, eu sou atrasado com o meu dízimo. Pastor, dízimo é primícias. Eu lembro do saudoso irmão Gregório, irmã Gelson se lembra, irmã Eva. Um dia na casa da irmã Gelson, da saudosa irmã Catu, o irmão Gregório me falou assim: pastor, quando eu vou lá no banco pegar a minha aposentadoria, quando eu recebo ela, o 10% dela eu já ponho no outro bolso. Esse aqui não é meu, já fica separado. Próximo culto, ele vinha e entregava na tesouraria. Isso é uma atitude de honrar a Deus. Eu sei de uma história, eu nunca li mensagem, mas eu ouvi, por certo, ouvi isso em Goiânia, por certo, fontes fidedignas, né, lá dos Estados Unidos passaram isso, ou mensagem que eu não cheguei a lê-la ainda. Diz que o irmão Brana foi na casa de uma irmãzinha, muito simples, irmãzinha simples, pobre, e ela chegou no irmão Brana e disse: irmão Brana, aqui está o meu dízimo. A irmã Brana pegou o dízimo dela e pensou: meu Deus, essa irmã está precisando de ajuda, eu pegar o dízimo dela. Se eu devolver, ela não vai querer pegar. Eu sei o que eu vou fazer. Antes de eu sair, eu levanto o prato e ponho o dinheiro na mesa e o prato em cima. Vou embora. Quando ela for tirar os talheres, ela vai ver. Deus falou para o irmão Brana: faz isso não. Você vai devolver aquilo que vai ser bênção para minha serva. Você quer ajudar ela? Ajude. Mas não com o dízimo, devolvendo o dízimo dela. É bênção para ela, aleluia. Então aqui está, ó, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias. É a primeira coisa, filho, que você tem que fazer. Pessoas que vivem atrasadas no dízimo, até oficiais da igreja, vocês têm que se ajustarem com Deus. E a palavra ainda diz assim: então transbordarão os teus celeiros e de mosto os teus lagares. Dízimo é bênção para essa vida. Eu nem diria que é bênção para a salvação. Tem gente que nem cristão é e é dizimista, e é abençoado, recebe bênçãos para a vida aqui. Aleluia. Vamos para o item número 6. Porque não queremos ser roubadores de Deus. Malaquias 3:8. Vós me roubais e me dizeis em quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas.
São as duas coisas. Alguém diz que é o casal, né? O dízimo e a oferta. É o casal. Nosso povo tem que ter mais a mão aberta para ofertar, gente. A cultura do nosso povo aqui no Brasil, em relação à oferta, é um tanto fraca. Eu lembro do saudoso pastor Nelson Moraes contar que ele viu uma certa vez um menino, uma moedinha lá, que nem valia mais, não era mais moeda em vigência. Ele olhou e falou assim: eu vou dar de oferta, não vale nada mesmo. Dar de oferta não vale nada mesmo. Às vezes, com o bolso fofo de dinheiro, põe uma moedinha de R$1, R$2. É a lei da semeadura, filho. Se você abrir mais a mão para Deus, Deus te abençoa mais. Eu sei que pode alguém depois me criticar, porque não põe uma oferta de 20, de R$50 na salva? Você pensa que Deus não te abençoa por isso? Mas é só moedinha, é R$1, é R$2. Sendo que muitas vezes, tudo bem se é a oferta da viúva pobre. Vocês estão entendendo? Se é a oferta da viúva pobre, é a que vai valer mais. Mas tem gente que tem a mão fechada para Deus. Aí quer que Deus abra a mão para ele. Eu sei que Deus não é mercenário, dando bênção em troca de dinheiro. Mas Ele dá bênção condicionada à obediência à sua palavra. Vocês estão entendendo isso, irmãos? 7º item, Jesus mostrou a vigência do dízimo no Novo Testamento. Eu já citei Mateus 23, né? Já estou concluindo a mensagem, igreja. É um estudo, Deus tocou no meu coração. Isso vai ajudar muita gente. Isso vai ajudar até pastores em relação a seus membros, eu não tenho dúvida disso. Daqui a pouco eu vou apanhar uma mensagem do Mombrando aqui e citar o que ele falou. Eu já citei uma. O 8º item, porque é uma promessa de Deus abençoar os dizimistas. Deus não falha, gente. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos na minha casa, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar uma bênção tal, para que dela vos advenha maior abastança. Aleluia. Muito bem. 9º item. Porque com o dízimo damos condição para aquele que continuamente está no altar, que vive disso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Os Estados Unidos, aquele país, ele foi fundado pelo protestantismo. A Constituição dos Estados Unidos é em cima da Bíblia. Vocês sabiam? Pastor nos Estados Unidos é respeitado. Diácono, né, meu filho? Pastor é uma autoridade eclesiástica. Aqui no Brasil, infelizmente, a cultura dos brasileiros é ver os pastores como uns tomadores de dinheiro do povo. Que existem mercenários, existem. Mas em toda classe, gente, tem os bons e os maus. Me digam que não. Tem os bons advogados, tem os maus advogados. Tem os bons médicos, tem os maus médicos. Tem os bons professores, tem os maus professores. Tem os bons pastores, tem os maus pastores. Agora, por que nós vamos generalizar? Por causa de uns mercenários que tem por aí, pôr tudo no mesmo saco e dizer que todos são iguais. Dizer que não precisamos de dinheiro é uma insensatez.
Mas eu te digo uma coisa, escute o que diz a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Digno é o pastor do seu salário. Pastor não é uma coisa qualquer, não. Pastor é um ofício. Na verdade, a gente fala profissão, meu coração dói quando eu tenho que preencher uma ficha cadastral. Qual é a tua profissão? Pastor evangélico. A gente fala profissão, mas na verdade é uma vocação, é uma chamada, é um serviço nobre, pelo qual Deus dá direito a ele ser remunerado. Mas o pastor é estigmatizado, gente. Juiz sai aí num carro novo, ninguém fala nada. Advogado sai num carro novo, ninguém fala nada. Médico sai num carro novo, ninguém fala nada. Mas deixa o pastor sair num carro novo. Tá vendo? É com o dinheiro dos trouxas. Trouxa é você que pega teu dinheiro e vai num bar lá. Você chegaria naquele bar e diria assim: ó, me dá tantas gramas de câncer. Quem faria isso? Me dá tantas gramas de câncer. Mas chega lá e me dá um maço de cigarro. Isso é ser trouxa, é ser palerma, é ser mentecapto. Comprar essa chupeta do diabo, antiestética, e pôr na boca parecendo um chaminé soltando fumaça, e denegrindo e os pulmões, e garganta, e candidato a um infarto, porque reduz a capacidade pulmonar, sobrecarrega o coração. Isso que é ser trouxa, é se matar e pagando para se matar, é ir para o inferno e pagando a passagem para ir para o inferno. Quem chegaria num boteco e diria: me dá tantas gramas de cirrose? Hein? No entanto, enche a cara de cachaça, lá chega em casa bêbado, agredindo mulher, fazendo coisas insensatas. Isso é que ser palerma. Isso é Isaías 55, 12. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Mas você apanhar a tua oferta valiosa e trazer na casa de Deus, você entregar o teu dízimo, sabendo que aquele dízimo você vai manter. Você pode não ser um pregador, mas com aquele dízimo você mantém um que prega, você mantém um que faz campanha, você mantém um que evangeliza, você mantém um que se dedica exclusivamente, que tem tempo para de madrugada orar por você, sem tocar trombeta. Às vezes de madrugada, 3 horas da manhã, eu estou com um celularzinho na minha mão, porque eu recebo muitos pedidos, gente, são muitos, e às vezes de madrugada eu levanto o celular e falo: Senhor, aqui estão todos esses pedidos, e o Senhor conhece todos eles e abençoe essas vidas. A gente é dedicado exclusivamente para o serviço de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós já vamos concluir, igreja. Eu tenho que citar primeiro aos Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis que aqueles que estão continuamente no altar comem do que é do templo? Assim ordenou o Senhor que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Agora nós vamos para o último item, porque não queremos ser amaldiçoados, queremos ser abençoados. Malaquias 3:9: com maldição sois amaldiçoados, vós que roubais de mim. Versículo 11: por causa de vós repreenderei o devorador. Deus repreende o devorador. Esse devorador que vem, pega teu dinheiro, é farmácia, quando Sara um fica doente, a casa parece, a prateleira parece uma farmácia, tanto remédio. E Deus repreende o devorador. Deus repreende o devorador, a agiota, essa agiotagem legalizada que é o banco, para você não cair no juro do cheque especial, que é uma armadilha, é uma cilada. E tem gente que se ilude: eu tenho tanto
de limite que você tem coisa nenhuma, pai, aquilo é do banco. Você tem coisa nenhuma. Você tem que gastar o que é teu. Exceto uma emergência, aí cobrir logo, né? Mas ficar uma coisa, quanto mais usando limite de cheque especial, cartão de crédito, então, meu Jesus, se você cair no rotativo, olha, só Deus para te tirar, porque é um juro que vai devorando, vai devorando, vai devorando. E se torna uma cilada, né? Porque é fácil carregar um cartãozinho de plástico no bolso, né? Ai, mas que tentação, hein? Você chega assim, você está sem dinheiro no bolso, mas você vê aquela coisa, os olhos enchem. Ah, eu quero comprar. Não vou pagar agora mesmo. Só daqui 40 dias. Chega lá, passa o cartão e digita a senha, sai com o pacote na mão dando risada. É fácil, né? Depois chega a fatura. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Não dá. Aí vai negociar, negocia o mínimo. Cai na rotatividade. Olha, só Deus. Só Deus para tirar a pessoa. Igreja, e eu creio que vocês foram abençoados com essa palestra. Muito abençoados. Eu gostaria que o Mão Firme fizesse uma oração. E depois o nosso querido auxiliar, o irmão Jesus, fará o encerramento. Lembrando os irmãos que domingo próximo é a ceia do Senhor. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão Firme, faça uma oração.